Sejam bem-vindos a mais um episódio do Atificast. Antes de tudo, eu já quero falar para você seguir aqui o nosso canal e já deixar o seu like. E encaminha para o máximo de pessoas que você conhece. Eu sou a Cibele Lopes e estou aqui para apresentar mais um episódio. Gente, eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui hoje comigo. E ela é lá da minha infância, vocês acreditam? A gente se reencontrou nesse mundo da maternidade atípica, esse mundo neurodivergente. Gente, eu tô aqui com a maravilhosa, a rainha Joyce Matias. Bem-vinda, Joyce, tudo bem? Sibeli, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu acho que o destino, Deus, ele sempre faz umas pregas a gente assim, né, na vida. Eu jamais imaginei que a gente se encontrar justamente nesse tema que é tão bonito, que é tão rico, que é tão caro também para nós, né? Sim. Eu tô muito feliz e quero te agradecer por essa oportunidade. Ah, gente, vocês não têm noção. É assim, lá da minha infância, eu tenho muitas memórias com ela. Muitas mesmo, né? Joyce, antes de tudo, eu quero perguntar, quem é a Joyce? Conta pra gente um pouquinho. A Joyce é uma sobrevivente, é uma mulher atípica, recém-laudada, mãe atípica também, e também é essa rainha. Eu não sabia que eu reinava, né? Então, eu sou a rainha na terra dos viventes. E isso é muito da minha identidade. Eu descobri a minha identidade. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Não tenho menos que isso. E o Criador, quem é o Criador? Aquele que criou o universo, o multiverso, criou todas as coisas. Então, isso é muito poderoso. Quando a gente descobre nossa identidade, nada nos segura, né, Sibeli? Com certeza. Não tem como, né? É muito natural e espontâneo. É verdade. É como a água corre pro mar, né? É verdade, é muito forte. E o poder da água, o poder das águas é algo assim muito forte, arrasta tudo e a gente começa a arrastar tudo com a nossa energia. Exatamente. Joyce, eu quero perguntar para você, como foi a sua infância? O que você mais lembra assim de quando você era pequena? Sibeli, tudo começou no parto. O meu parto, ele foi muito difícil. A minha mãe chegou, a médica quis que ela voltasse para casa, só que ela estava praticamente em trabalho de parto. E aí voltou para o hospital. Quando voltou, ela ficou muito nervosa. Ah, agora é horário do meu lanche. E ficou muito nervosa. E aí minha mãe fez anestesia, falou, ó, tem que fazer o parto em tantos minutos. É violência obstétrica, né? Hoje a gente conhece como, na época, não tinha, 42 anos atrás. Minha mãe, nesse momento, ela abriu minha mãe antes da anestesia pegar. Nossa. Então, eu tenho certeza que eu senti muito depois disso. Porque sempre teve, assim, um histórico, assim, de dor. Alguma coisa me visitava com dor. Mas, assim, quando eu era criança, era uma dor diferente. Porque eu tinha meu mundo, né? Aquele mundo belo, na minha infância, assim, as borboletas. Eu tinha muita coisa bonita também. Era uma coisa que era, assim, esporádica. Mas aí aconteceu um episódio que teve um abuso dentro da igreja, que é um lugar de proteção, um lugar que deveria ser. Aconteceu essa questão do abuso. E aí essa intensidade dessa dor aumentou muito. Muito, muito, muito. E depois disso eu ficava internada, não sei se você lembra disso, direto, muito doente, muito magra, muito desnutrida. Eu comia só feijão, né? Porque a gente tem seleção alimentar. Hoje, graças a Deus, eu não tenho. Mas só comia feijão, amava feijão. E fiquei muito magra, era muito magra, parecia aquelas crianças da Etiópia. Mas eu tive o quê? Problema respiratório. E o problema respiratório, ele já foi comprovado que ele está muito ligado ao sentimento, às emoções. E nesse momento, eu senti alívio, porque eu não ia para a igreja. Então, depois que a gente tem um entendimento, foi dos 9 aos 12 anos, praticamente 9, 10. Praticamente 2 anos eu passei no hospital, eu fui desenganada dos médicos. Então, realmente, com tudo que eu passei, eu sou uma sobrevivente. E tem mais coisa. Nossa, muito forte, hein, Joyce? Então, você nasceu num lar cristão. Sim, eu nasci num lar cristão. Meus pais sempre foram muito amorosos, cuidadosos. Quando eu escrevi essa história que eu descobri, eu lembrei de tudo, eu lembrava. Lembrei de tudo, assim, escrevi sobre essa história. Minha mãe e meu pai chorou muito. Só que a minha mãe, com 5 anos, me confessou que foi abusada da igreja.
Então, isso é um ciclo, né? A gente tem que quebrar esse ciclo. Nossa. E eles choraram muito porque eles sempre teve muito cuidado com a gente. E a igreja é um lugar que tem que ser, Sim. tem que ser um lugar de cuidado, um lugar de amor. E a gente tem que ver muito pelas nossas crianças. Porque não é uma coisa de hoje, pedofilia, é uma coisa de muito antigo, né? Mas a gente tem que cuidar muito. Hoje eu cuido muito das crianças. Até criança que fica solta assim. Eu, cadê seu pai? Ah, dali. Chama o pai, fala, ó, tava ali, não é bom. A Exatamente. gente tem que ter cuidado com outras pessoas. Isso significa humanidade, né? Sim, com certeza. Muito forte, Joyce. Desde a infância você já sentia que era diferente? Sim. Você era nomeado por alguma coisa? Tinha alguma dúvida? Enfim, tinha alguma hipótese? Não, é porque eu era nível 3 de suporte quando eu era na primeira infância. Então, eu tinha meu mundo. Eu ficava muito observando a natureza. Muitas horas deitada no chão lá do quintal, né? A gente aqui tem quintal. Muito tempo deitada, olhando para o céu. Geralmente no finalzinho da tarde. Eu amava borboleta e chuva. Chuva, meu Deus, me encantava, assim. Então, eu era muito ligada a isso na primeira infância. Eu lembro de tudo praticamente da minha primeira infância. Eu lembro até do dia que a Joseli nasceu, minha irmã. Uhum. E o que eu tava meio assim, adoentada, porque a autista tem a diferente, né? Acessibilidade? Frágil, a saúde frágil. Sim, sim. E aí tava meio doentinha, lembro do que meu pai falou. E foi minha primeira missão. Ele falou bem assim, olha, que eu tava muito triste, né? Minha mãe tinha saído de repente, eu nunca tinha desgrudado dela, eu tinha 3 anos, eu lembro disso. E olha, você vai cuidar da sua irmã, olha que bonito, você tem uma irmã, você vai ter uma irmãzinha pra cuidar. E pronto, eu já me senti a dona da missão. Aí fui lá, vi ela, e foi uma das coisas mais emocionantes que eu me lembro da primeira infância. Depois disso, acho que eu me dei meio que uma desligada, assim, do mundo, sabe? A convivência com as minhas irmãs era muito boa, mas meio que dei uma Você tem o desligada. quê? 2 irmãs? 2 irmãs. 2 irmãs. A Josevane e a Lili, tu sabe disso. Eu Só sei. que o povo não sabe. Tô perguntando aqui para as pessoas saberem. Eu tenho 2 irmãs, as minhas irmãs são maravilhosas. Um beijo pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão assistir. Vocês são incríveis. Um beijo, menina. Saudade, viu? E é isso, a infância acho que foi desse jeito. Então, assim, nessa época eu não me sentia diferente. Aí sim, quando eu fui pra escola, rapaz, aí foi punk. Punk, posso falar da escola? Pode, à vontade, eu quero saber. Mas eu ia perguntar mesmo. E a escola, pra mim... Porque eu acredito que lá onde você talvez tenha se sentido... porque foi convivência, né? Exatamente. Então, pode contar, por favor. E a escola foi muito difícil, porque na escola, a professora era muito nervosa. Então, assim, quando eu era para ser alfabetizada, ela tirou o sapato e me bateu. Oxe, como assim? Me bateu porque eu não sabia falar, né? Escrever. E aí travei. Aí eu não aprendi. Quando eu era pequeno, eu fui aprender com... Mais ou menos as crianças aprendem com 7. Eu fui aprender com 10 anos. Mas aí, o que acontece? Aquilo que não te mata te fortalece, né? E aí, quando eu fui crescendo, eu fui criando uma forma de mascarar isso e de mostrar para as pessoas que não era aquilo, né? Eu morria de medo se alguém descobrisse. Então, eu sentava atrás, todo mundo falava o texto, eu era ruim em português, nas outras matérias não. Aí todo mundo falava o texto, e aí, depois disso, eu decorava o que as pessoas falavam e fazia as leituras do texto. Gente, ela é super inteligente, sempre foi, viu? Ah, que isso. Sempre sim. Eu não sei nem de onde vem isso aí. Aí, o que acontece? Aí, nessa época, eu tô aqui tentando lembrar. Nessa época, eu comecei a me sentir isolada também. Porque a conversa das pessoas era muito... Eu não conseguia entender por que as pessoas pensavam assim. Porque com adulto eu conversava, que nem... Conversava, perguntava, eu era muito curiosa. Mas com as crianças eu não conseguia acessar o mundo delas. Era muito diferente do meu mundo. Era muito, assim, infantil. Só que eu era criança. E aí... Você tinha uma mentalidade mais adulta, né? Mais avançada, assim. Eu pensava muito em ciências. Até minha filha hoje, assim. Pensava muito em ciências, amava ciências. Pensava em outras coisas. E aí, nesse período, Sibeli, o que aconteceu? Só um instante. Mas isso é por causa das altas habilidades, né? Hoje eu sei que é isso. Exatamente. Hoje eu sei que é isso. Eu inventei muito em relação... Porque na escola era muito difícil de aprender. Eu chorava em casa.
E minha mãe sempre me deu muita força. Ela também, com certeza, é uma pessoa não vou falar, ela tá em, como é que fala, investigação. Não vou falar que ela é, né, mas eu acho. Aí, com certeza, aí minha mãe sempre me dava muita força, mas ela também não sabia me ensinar. Quem me ensinava era a minha irmã mais velha. Então, nessa época, não tinha adaptação na escola, né? Não. E era tudo que você precisava, era apenas uma adaptação, né? Ô, gente, a Uma adaptação é tão regulação. simples. É tão simples fazer uma adaptação. Nessa época, no meu laudo, eu era nível 2 já. Eu já tinha subido para o nível 2. E é isso que eu falo para as mães, não percam a esperança. Porque minha mãe lutou muito comigo, assim, sabe? Porque a infância dela foi muito parecida com a minha. Então, eu também hoje incentivo muito minha filha. Minha filha desenvolveu mais rápido do que outras crianças autistas, porque eu sabia o que ela estava sentindo. Então, tenta entender seu filho da perspectiva dele. Vocês têm uma palavra, porque a Sibeli sabe todos os termos, eu não sei ainda. Capacitismo? Capacitismo. O que é o capacitismo? Capacitismo é você lembrar. Julgar que só pelo fato, vamos supor, da pessoa ser cadeirante, ela não pode sair sozinha na rua. E como assim que ela não pode? Ela pode. E aí, no caso do autista, é você duvidar da capacidade dele de fazer alguma coisa. Sim. E aí, essa questão, sobre esse capacitismo, não teve lá em casa, né? Não tem hoje também. Então, assim, desenvolve muito mais rápido. Então, o que eu vejo que ela tem, eu não forço que ela não tem habilidade, mas o que ela tem habilidade, a gente vai ali no lúdico e rasga mesmo. Ela já escreveu 3 livros. Uau. Ela ama ciência, ela tem, né, a rede social dela também. E é uma menina incrível. E meu filho está indo no mesmo caminho. Eu incentivo o que ele tem. Eles são muito diferentes. Qual a idade deles? Gabriel tem 3 anos e Nicole tem 8. 3 e 8. E Gabriel é muito, muito diferente, assim. Ele por cores, ele divide por cores. Ele é extremamente inteligente. Eu não sei nem explicar uma criança de 3 anos que faz, as outras não fazem, todo mundo fica muito admirado em casa. Ele fala coisas assim. Por exemplo, hoje eu tava pisando nos pregadores, tava, mãe, tá cheio de pregador no chão, foi ele que colocou, né? Aí daqui a pouco ele veio com os pregadores. Mãe, já tirei os pregadores e você não mais vai ficar doendo. Ele fala perfeito. Nem parece que é autista, e é né? lindo. Ele é muito lindo. Os dois são lindos, né? Na verdade, a Nicole e ele. Então, agora eu quero que você me conte um pouquinho sobre como é que foi essa transição para a adolescência. Da infância para a adolescência. Sibeli, foi muito difícil. Porque a minha autoestima era muito baixa. Eu acho que consequência também do que minha mãe sofreu do que eu sofri ali na infância. Hoje eu consigo falar sem chorar, gente. Na verdade, eu nem falava sobre isso. Depois eu comecei a ver um tempo chorando em relação a isso. E esse tempo de cura você tem que respeitar. E o autista sente muito mais, né? Eu acho que levei uns 3 anos para poder curar isso. Mas quando curou, curou também. Então, eu não choro mais por causa disso. Mas a minha adolescência, ela foi muito difícil. Mas eu já tinha interação, eu já sabia interagir, já sabia conversar. Mas aí eu me apeguei muito com Deus, assim, em relação a isso. Então era mais fácil, porque eu tinha com quem conversar e eu sentia que ele estava presente, né? Sim, e aí já vem um alívio, né? É muito importante a fé. A fé, né? Mesmo que seja uma fé diferente da nossa, ela tem que ser respeitada, mas ela é muito importante. Sim. Ela abre caminhos, assim, e abre coisas, assim, que a gente nem imagina. Então, como eu não tinha, assim, muito acesso aos grupos da igreja, porque tinha muitos grupos, e não tinha muito acesso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pregar. Então, o púlpito, para mim, era o melhor lugar. Primeiro que eu era míope, então eu tirava o óculos e não via a reação das pessoas. E eu treinei, acho que isso que me treinou muito para ser a mulher que eu sou hoje. Para ser a mulher que fala, porque a Joyce de antes, ela não falava, era meio muda. Então, ela ficava com as pessoas e não conseguia falar. Mas como eu estudei muito a Bíblia, eu acho que as altas habilidades, né? Eu estudei muito, acho que 7, 8 vezes já li, quando era ali, por causa do hiperfoco. Então, assim, me deu essa notoriedade para poder estar lá falando para as pessoas. As pessoas se emocionavam muito, porque eu acho que como eu tinha essa ligação muito forte com Deus, tenho, né? Tinha, mas na época era muito mais intensa, essa ligação com a eternidade, com o universo. Como eu tinha essa ligação, as pessoas sentiam minha energia. E era muito forte, elas sentiam Deus. E aí eu cheguei a pregar, acho que eu me lembro assim, na minha adolescência, tinham que se converteram 50 jovens, e esses jovens nunca mais saíram. Então era muito forte
a minha fé ali no que estava fazendo. Então, acho que foi bem meu refúgio, foi o púlpito. Eu amo o púlpito. Fiquei muito tempo longe, assim, do púlpito, mas é um lugar, assim, que eu me encontro. Eu falo, eu não olho para as pessoas, mas eu toco as pessoas. E eu sei que isso é uma habilidade, né? É um dom. Com certeza. Com certeza. E para você ver, né? Você tinha um mecanismo de autodefesa. Sim. Tirar o óculos para não ver a reação das pessoas. É uma autodefesa e muito inteligente, né? Eu vi um filme, Sibeli, que o cara, eu lembro até hoje, que o menino tinha medo de falar em público. E aí ele dava um clipe na mão do menino e falou bem assim, só fica coisando no clipe que a coisa vai acontecer. Aquilo me tocou tanto que eu entendi. Aí, quando eu botava óculos, eu ficava muito nervosa. Aí eu falei, não preciso ver o que as pessoas estão falando. Aí, como eu tinha essa coisa da escola que eu mascarei muito, então eu olhava na direção das pessoas como se eu estivesse olhando para elas, mas eu não vi o rosto, não vi a expressão, não vi o que elas estavam fazendo. Eu via choro. E o autismo na mulher, ele é muito mascarado, né? As mulheres, elas... É como se disfarçassem, né, na verdade. Mas assim, ela desenvolve uma habilidade para não parecer aquilo, né? E ficar isso cria uma doença. Geralmente a depressão e a ansiedade, porque você vai acumulando, e aquilo vai fazendo com que você... porque é muito cortisol, e vai fazendo com que você fique doente. Ou é câncer, ou é depressão, ansiedade. Então, as doenças estão muito ligadas. As raízes, né? Lógico que tem hereditariedade, outras situações, alimentação, mas ela está muito ligada à forma de viver, né? Ali, da sua infância, da sua adolescência. Joyce, me diz uma coisa. O que passava pela sua cabeça nessa época? Você não sabia que existia autismo? Não. O que você pensava que eu era esquisita. Você achava que você era esquisita? Esquisita. Sempre achei que eu era muito inteligente, porque as pessoas falavam isso pra gente, quando a gente escuta uma coisa, a gente se convence daquilo. Sempre achei que era muito inteligente, que era especial. Depois, quando eu cresci, eu vi que ninguém é especial. Todo mundo tem uma missão. E não é essa questão da palavra especial. Acho que os nossos pais nos iludem muito com isso, porque quando a gente chega no mundo, pá! É muita surra. É muito especial. E aí, assim, acho que não é essa palavra, mas é uma palavra muito bonita, é uma palavra que nos empolga muito. Então, assim, eu achava que eu era muito esquisita do mundo. Eu tinha um mundo paralelo. Pra você ter ideia, quando eu chegava em casa, eu tinha que deitar e ficar horas olhando pro teto, pra poder aliviar. Você tava aqui de ressaca social, né? Eu não sabia. Era uma ressaca social. Eu não sabia, era uma coisa assim. Até hoje eu sinto muito, assim. Por exemplo, hoje eu trabalho na área de relações governamentais. Além de ser influencer, além de ter um podcast. Gente, são muitas emoções, são muitas atividades. E além de ter tido uma carreira enorme na política, né? Enorme. 21 anos entre o Congresso, a atuação no Congresso, no Executivo. E, assim, quando eu chego em casa, hoje eu me respeito, porque eu não me respeitava. Então, se eu quero ir, eu vou. Se eu não quero ir, eu não vou, quando eu estou muito cansada. E aí, quando eu chego em casa, eu trabalho terça, quarta e quinta, só. Só quando precisa que eu venho segunda ou sexta. Porque sexta eu tô acabada. 40 anos, a mulher que absorveu tudo isso, eu tô acabada, então eu me respeito. Porque a minha energia, ela é recuperada com os meus filhos. Então, quando eu tô com eles, eu desligo o telefone. Aprendi isso. Desliguem o telefone quando tiver com seus filhos. Criem memórias. Tudo bem, você trabalha muito, tudo bem. Mas criem memórias afetivas para que eles possam ser pessoas melhores. Porque o mundo precisa de pessoas melhores. Eu não acredito que o mundo é um lugar ruim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem pessoas que apagaram a centelha divina. Sim. Mas o mundo, para mim, é um lugar que pode ser restaurado, as pessoas podem ser restauradas, as pessoas podem ser amadas. E o amor vence todas as trevas. Se a nossa vida foi em trevas, porque teve uma época da minha vida que eu pintava o cabelo de roxo, claro. E já de azul, meu cabelo já foi de tudo quanto é cor. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Teve uma época que ela raspou a cabeça. 2 vezes. Eu lembro disso. Como é que foi essa época mesmo? Me lembra por que você raspou a cabeça? Me lembra aí. Número 6 tem um voto chamado voto nazireu, né? Eu sempre fui muito rebelde, porque eu lia e eu sabia, então eu sabia que a pessoa estava falando coisa nada a ver. E aí lá tinha um voto chamado voto nazireu. E esse voto,
a pessoa raspa a cabeça, não chega em vinho, não chega em velório, né? E aí eu fiz o voto, e aí eu raspei a cabeça, assustei todo mundo. Minha mãe, meu Deus, quando ela me viu, eu lembro que eu saí do banheiro, assim, logo eu vi E foi ela. você mesmo que raspou? Foi, e deu um bom trabalho. Gente, raspar a cabeça dá muito trabalho. Eu raspei com gilete. Meu Deus, que Aí eu perigo. cortei, fiquei com o cabelo curto. Depois raspei com gilete, demorou muito. Eu tava demorando muito no banheiro e minha mãe ficou muito preocupada. Tá bem, eu tô bem. Quando eu saí do banheiro, ela olhou, o sangue saiu da cara dela, assim, ficou branca, quase que ela desmaiou. Minha filha. Você tinha quantos E anos meu nessa cabelo época? tava grande, acho que 17 anos. É, mais ou menos essa fase 17 mesmo. anos. É. E aí eu pintei também o cabelo de tudo quanto é cor, mas teve uma época que eu usava muito preto. Preto, eu ouvia muito rock. Era rock evangélico, mas era rock. É. E aí, nessa fase do rock, eu tinha muita depressão, muita ansiedade. Mas nessa fase aí era muito engraçado. Eu pintava meu cabelo de tudo quanto é cor e eu esqueci o que eu ia falar. Não, você estava falando que você sempre foi muito rebelde. Fui. Ninguém te enganava com nada, por exemplo. Não, Você sabia das coisas. contestava É, muito, eu contestava muito. E por isso que eu era uma pessoa chata. Muito chata, assim, com as pessoas, com os pastores, com o professor. Teve uma vez que eu discuti com o professor 3 horas, né? O povo saía da aula, ele não ia ter mais aula, né? E a gente ficou discutindo. Ele adorava, porque era uma tese, eu era muito, muito inteligente, então eu falava que a ciência ela é um postulado, né? Ela não é uma coisa exata como as pessoas pensam, toda hora muda. É como a gente muda o tempo inteiro, nossas células cada 3 meses muda, a gente não é uma mesma pessoa em 3 meses, meu corpo mesmo. Exatamente. Então, assim, eu discuti com ele, assim, porque eu sou criacionista, ele era evolucionista, e foi uma discussão muito boa. Ele chegou uma hora, ele falou, ele é físico, matemático, e aí chegou uma hora que ele falou pra mim o seguinte, eu não consigo mais discutir com você, eu não tenho mais argumento, acabou. Eu então venci, não tô falando isso. Aí esse professor, ele disse que aí depois eu encontrei com ele muitos anos depois, ele disse que depois que discutiu comigo, disse que leu a Bíblia, muita coisa fez Olha. sentido. Porque a Bíblia não é isso, né, que as pessoas falam, Sim. ela é muito códigos. Sim. Porque no hebraico, né, tanto o Corão, a Bíblia e outros livros, é muito código. No hebraico, as letras são números e são códigos. Como eu me dou muito bem com códigos, eu codifiquei muita coisa. E aí, foi muito legal isso. Isso é uma lembrança muito boa da minha adolescência. Então você ficou anos com hiperfoco na Bíblia. Fiquei. Anos. E hoje qual é o seu hiperfoco E aos hoje? detalhes. Então, foi o trabalho, muito tempo. Hoje eu não identifico muita coisa assim do meu hiperfoco, porque eu tô fazendo várias coisas. E eu acho que quando você faz várias coisas, vai aliviando aquele hiperfoco, né? E hoje eu me respeito muito. Então, assim, quando eu vejo que eu tô muito ali, aí eu vou fazer, como é que é? Regulagem que vocês falam? Autorregulação. 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 Então, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, aí eu lembro que não devo ficar, porque amiga, Sibeli. Gente, é amiga também. Fica à Sibeli, vontade. eu descobri que é múltiplo. Então, toda hora você tá aprendendo. Toda hora você tem que estar aberto para aprender. E é múltiplo, assim, você vê a natureza, cada verde é uma cor diferente, os pássaros. E também é o universo, eu amo muito o universo. As galáxias, né? Depois descobriram várias galáxias, todo mundo achava que era só essa. Depois descobriram várias galáxias, depois foi pro universo, agora descobriu que tem um multiverso. E é uma coisa muito louca, então, assim, tudo muito bonito. Então, a gente tem que estar aberto a aprender todos os dias. Todos os dias eu pego uma lição. Quando chegar à noite em casa, eu falo, o que eu aprendi hoje? Isso é a minha lição de hoje. É o presente. Gente. Muito bom. Gente, a Joyce é um poço de conhecimento. Estar perto dela é aprender sempre. Gratidão. E me diz uma coisa. Nessa fase aí, até chegar na juventude, você se sentia vista? Ou você tinha que estar sempre se encaixando? Como é que era isso? Não, na verdade, assim, eu tinha muita crise de, não identidade, como é que fala? Autoestima. Sempre tive. É uma coisa que me perseguia, né, naquela época. Então, teve uma época que eu cheguei ao extremo, assim, que foi começar a tirar aquela minha imagem. Eu queria ser outra pessoa. Então, por isso que eu pintei o cabelo de verde, azul, de roxo e tal. Eu achava legal, né? Eu sempre achei, até agora, quando eu fiz, acho que eu tinha 30 e poucos anos. Não, foi agora mesmo. 30 e poucos anos, eu pintei de roxo meu cabelo, minha mãe achou lindo, roxo. Lilás depois ficou, porque desbotou.
Então, minha mãe sempre gostou disso, nunca me proibiu, porque a igreja sempre proibiu, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive uma crise horrível de autoimagem. Então, eu botei a franja aqui na cara e fiquei sem me ver no espelho durante mais ou menos um ano. Nossa. Acho que essa época meu hiperfoco era não me ver no espelho. Aí fiquei sem me ver no espelho. Então, assim, não é que eu me sentia fora desse mundo. Porque eu aprendi a conviver com 18, 17 anos. Só que eu sabia que eu era diferente, tava tudo bem, né? Mas eu era feia na minha cabeça. E não era, gente. Eu vejo as fotos. Eu sou linda. Eu sou maravilhosa. É linda e maravilhosa, exatamente. E é rainha. É rainha. Reinante da terra dos viventes. Então, eu aprendi a gostar de mim. E assim, não sei se é mim ou mim. Mim. Não, minha é de índio, né? Sei lá. Você aprendeu a gostar de você. É, de você, de eu. Sei lá. Autista é assim, Faz galera. parte. E aí, o que acontece? Nessa época, eu não me sentia desencaixada. Também porque eu não tinha um púlpito pra me aliviar. Uhum. Entendeu? Tinha muitos amigos na igreja. Aprendi a fazer amizade. E também eu era uma pessoa... Comecei a virar uma líder, né? Ali foi o momento que, quando eu pregava, como impactava as pessoas e convencia elas, eu virei uma líder. Então, a gente sempre andava de galera e as pessoas terminavam vivendo daquele forma que eu queria que elas vivessem. Então, assim, não gosto disso, tá? Não acho isso bonito. A persuasão é uma coisa importante no nosso trabalho. Ela é nossa, é inerente, mas a partir do momento que você quer mandar na vida das pessoas, não tá certo isso. Então, assim, eu não era muito dura com as pessoas, mas elas meio que me imitavam. Eu fazia uma coisa, elas faziam, entendeu? Aí era meio que fazia um espelho, assim. Então, assim, não me sentia, assim, tão deslocada. Então, você conseguia, né, se sair das situações, né? Teve alguma ruptura, alguma crise, alguma dor que te amadureceu mais cedo, mais rápido? Várias rupturas. Eu costumo dizer que eu sou toda cicatriz. Não dá pra ver no corpo, mas na alma, eu vejo sempre minha alma, né? Faço autoanálise, minha alma e meu espírito. A minha alma é pura cicatriz. Então, assim, com certeza amadureci mais rápido, porque eu não conversava com as crianças, eu conversava com os adultos. E com certeza, e era muito, assim, tinha hiperfoco em algumas coisas, codificação da Bíblia, e me dava muita sabedoria, porque esses livros, né, de religiosos, eles carregam muita sabedoria. E a Bíblia, para mim, que é a minha referência, ela trazia muita sabedoria. Então, eu fiquei, assim, uma pessoa muito sábia, então eu amadureci muito cedo. Aí eu sentia falta da minha infância, né? A gente sente falta da adolescência. Aí meio que quando eu cresci, eu queria ser adolescente. É engraçado. A gente reverte, eu não sei como é que é o nome disso. É por isso que é importante a gente não inverter. Na verdade, é não pular etapas, né? Sim. As etapas precisam ser vividas. É igual o luto, em relação ao luto. O luto não vivido é um problema mais na frente. Sim, grave. A gente precisa viver o luto. Nem que seja um luto que seja de um dia, né? Depende muito da pessoa. Mas precisa viver. Quando eu fiquei no meu laudo, soube do meu laudo não, da minha filha, eu fiquei de luto um dia. Porque a médica já tinha me avisado, ó, pode ser que você seja autista. E como eu fui estudar muito sobre isso, eu virei um hiperfoco nisso, né, naquela época. Hoje eu nem lembro mais os termos. Estudava. Aí, pra aquele momento, aí eu vi que eu achava que eu era mesmo, mas ainda não tinha um laudo, né? A gente costuma ter muito respeito ao lado. Esse que eu acho bonito desse mundo atípico, que é o mundo, né? As mães, tudo costumam ter respeito e não falar que as pessoas são, né? A gente dá dicas, mas não fala que são. E aí, o que eu tava falando? Qual que é a pergunta mesmo? Eu perguntei... Agora até eu esqueci a pergunta. Não, tá, lembrei. É sobre as rupturas de crise, dor que te amadureceu então, mais cedo. Elas amadureceram mais cedo, muito mais cedo do que outras crianças. Meu olhar, assim, porque eu não olhava muito no olho das pessoas. Mas quando eu olhava, era muito assim... Penetrante. Sim. É uma coisa muito louca. Então, agora eu queria saber um pouquinho, né? Vamos mais pra frente, assim, na sua vida. Quando você virou mãe, o que mudou? Tudo. Conta pra mim um pouquinho. Primeiro, o médico tinha me diagnosticado
que eu tinha uma menopausa precoce com 27 anos. Então, eu não achava que ia ter filho. Aí, namorei até dizer chega, né? Saí da igreja, namorei. Aí, a Nicole, no caso, né? Aí, fui fazer não sabia que tava grávida. Aí, enjoando, aí pensando que tava morrendo, porque eu sou dramática. Ai, meu Deus, tô morrendo, tô com câncer, não sei o quê. Aí, eu só fui saber porque uma velhinha no mercado falou, nossa, que linda, tá com quantos meses? Aí eu, uau, Como assim? fiquei assim, será? Chega, eu fiquei feliz, né? Porque todo mundo que não é casado fica triste. Eu não, eu sou diferente, eu fiquei feliz. E aí, tá. Aí eu falei, não, deve ser coisa da cabeça da velhinha. Eu, não, moça, eu tô inchada. Mas mesmo assim, bateu no coração. Aí, depois disso, veio outra velhinha. Nossa, você é tão linda. Quantos meses? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu vou fazer, como é que é? Eu falei assim, eu vou fazer o tal do exame. Fiz o exame e fui conversar com a minha chefe. Eu trabalhava no gabinete do governador na época. Aí eu falei pra ela, chefe, dá uma olhada aqui. E ela tava tentando engravidar, né? E meio que a gente engravidou juntas. Dá uma olhada aqui, chefe. Aí ela, Joyce, porque tava inconclusivo. Joyce, tá muito alto esses hormônios, acho que você tem que fazer outro exame. Aí eu, é mesmo? E eu acho que você tá grávida. Eu, é mesmo? É. Aí eu assim, mas ainda tava em dúvida, né? Por causa do diagnóstico. Aí, tá, beleza. Aí fui fazer o tal do outro exame. Quando saiu o hormônio mais alto, eu saí, eu vejo o mundo diferente. Então, eu saí, o sol brilhou muito forte. Eu fiquei muito feliz. Mas eu tava com 6 meses. E você não tinha sentido nada? É porque eu não sabia. Eu sei que é o autismo isso. Mas é outra situação, é outro mundo. Então, eu não sabia, assim, a gente não tem higiene, é muito difícil. Eu, para poder entender que tinha que fazer as coisas de higiene, minha mãe teve que trabalhar muito. Cabelo, a gente tem sensibilidade no cabelo, a gente tem sensibilidade em muita coisa. Mas isso aí eu não tinha sensibilidade, achava que tava com câncer. Aí, E nem barriga tinha? mas achava que tava doente. Ah, entendi. Entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Então foi muito bom. E do Gabriel foi a mesma coisa. Do Gabriel foi assim. Eu tive um encontro com o pai dele, uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele. Ele não é daqui, é de Minas, o Douglas. Eu tive um encontro com ele, e não tem vergonha de falar, tá, gente? E fiquei grávida. E aí, que doideira, né? E aí, quando eu não sabia, tipo assim, comecei a pensar, meu Deus, eu tô morrendo, tô com câncer, eu vou morrer. Tudo de novo. Porque eu já tomava medicação pra depressão, e aí, na minha imaginação, o remédio pra depressão dava câncer. Tudo dava câncer, né? Mas nada a ver. Agora eu me libertei disso. Aí começou essa coisa de vomitar, estresse, passar mal e não sei o que, não sei o que. Nem desconfiava. Aí, um dia minha irmã sonhou, a Lili. Sonhou, Joyce, você tá grávida? Eu, como assim? Pode fazer o exame. Eu sonhei que você tá grávida. E toda vez que ela sonha quando a pessoa tá grávida, a pessoa tá grávida. Você tá grávida? Eu sonhei, pode fazer o exame. Aí fui fazer o exame e estava grávida. Com quantos? 6 meses. De novo 6 meses, meu Deus. Então, eu acho assim, eu acho assim, na minha opinião, né? É como se você tivesse ficado grávida 3 meses, então. Exatamente. E eu ia ficar muito agoniada, porque ficar grávida é muito ruim, gente. Para de romantizar esse trem. Porque é horrível, você passa mal, você tem calafrio. Por isso você achava que tava doente, né? Tem calafrio, você passa mal. Imagina se eu soubesse, do jeito que eu sou ansiosa, 9 meses? Não ia dar certo. É muito tempo, né? Deus sabe o que faz. Na verdade são 9, mas parece 10, né? E são presentes, né? Depois que meus filhos nasceram, que mudou, eu nunca mais me senti só. Porque eu me sentia só, né, no mundo. Eu nunca mais me senti só. Eles me completaram. Eles me completam, sabe? E é uma coisa, assim, tão incrível. Porque cada um tem um jeito. A Nicole, eu vejo muito ela da cura. Então, às vezes, eu chegava muito cansada, ela pequenininha, tirava o meu colar. Falava, calma, mamãe, vai dar tudo certo. Quando eu tive depressão, que eu fiquei 9 meses na cama, ela me levava as coisas, ficava deitadinha perto de mim. Então, eu vou chorar. Então, assim, eles são minha cura. E o Gabriel, ele me trouxe muita força, porque ele é muito forte. Na barriga, ele era assim, ó. Porque, na verdade, eles começaram a mexer com 6 meses, eu percebi, né? E o Gabriel era assim. Ele era tão assim
que a médica, a pressão ficava muito alta. Porque ele me apertava, ele fazia, eu quero sair. E aí ele ia nascer dia 8 de... ele ia nascer dia... Não. Ele ia nascer dia 23 de fevereiro. E a médica teve que tirar ele dia 8. Senão ele ia me matar. Ele sugou minhas forças, minhas energias. E era uma coisa boa, porque eu tava gerando uma energia masculina. É diferente da energia feminina. Uhum. Quem teve casal sabe, né? Você que teve Sim. casal. É diferente. A energia feminina é de um jeito, a energia masculina é de outro. Por isso que eu acho que se completam muito. Mas assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou mãe solteira. Todo mundo, por isso que eu sou diferente. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou mãe solteira, tá bom em relação a isso. Eu não tenho vergonha que foi um relacionamento casual. O da Nicole não, porque eu namorei. Mas não tenho vergonha, sabe? E assim, pra mim, eles são muito especiais. Não porque são especiais, mas porque eles impactam muito a minha vida. É sobre isso, Até né? que eu não chorei, né? Vou até aproveitar essa deixa da Joyce, que ela falando dessa questão, né? Porque eles são especiais. É sim, porque eles são especiais. Então, gente, eu queria até aproveitar para falar sobre isso. Que eu gosto muito de estudar sobre inclusão social, né? De PCDs e neurodivergentes. E uma coisa que eu descobri esse ano estudando foi exatamente que a questão de chamar outra pessoa de especial já caiu. A gente não chama mais. Por quê? Porque fica pejorativo. Então, assim, o ideal é a gente chamar especial, todo mundo é especial. Todas as pessoas. Agora, quando eu falo que é uma pessoa que Todo mundo que tem é a centelha autista, divina, né? se eu falo assim para que é autista, nossa, ela é uma pessoa especial. Eu tô atribuindo o autismo como se fosse algo negativo. Sim. E, na verdade, eu não tenho que fazer isso, né? Não é é certo negativo. fazer isso. Então, assim, se você for falar de alguma pessoa é autista, é neurodivergente, é uma pessoa com deficiência, e é assim, é sobre isso. E eu acho que é muito importante de falar, porque as pessoas não conhecem, existe muito preconceito. E eu não tô nem aí pra preconceito. Mas as pessoas não conhecem. A única forma de quebrar o preconceito, né? O conceito pré-estabelecido anteriormente, é a gente falando. Então as pessoas, não fala mais sobre isso, agora todo mundo é autista. Não, a minha médica falou, eu falei isso pra ela, não fala isso. Todo mundo não é autista. 39 ou 35 pessoas, um é autista. Você tá vendo muito autista porque é como se você somente assim. Você direciona para onde você vai. Você quer ver um carro vermelho? Comprar um carro vermelho daquele tipo, ele começa a aparecer muito para você. A famosa frase, o que a gente foca, expande. Porque aquilo que você foca se expande, isso mesmo. E essa frase é muito real. Aí ela me explicou, então assim, não é. Mas a gente precisa falar sobre isso. Eu tenho um livro que eu escrevi que fala assim, sobre... e a crise? O que fazer quando a crise veio? Quando eu tive a crise do pânico. Porque o que acontecia? Eu tinha nos lugares e a pessoa me deixava com mais pânico. Porque parecia que eu tava morrendo, né? Começa a doer o peito. Ele simula um negócio na tua cabeça como se fosse que suas veias tivessem explodido. Ou ele simula que você tá tendo um ataque cardíaco. O pânico é assim. Então, eu queria explicar para as pessoas como você fazer. Porque qualquer momento, com a nossa geração, você pode ter uma pessoa ter uma crise de pânico no seu serviço, na rua. Então, a gente explicando, falando sobre isso, vai saber como fazer. E aí, nesse momento que eu ficava na crise, eu me lembro muito bem, as pessoas me sacudiam. Médico, vamos chamar o médico e tal. E eu só soube que eu tava com a crise do pânico, porque a quarta vez que eu cheguei no coisa, a enfermeira falou, eu acho que você tá tendo crise do pânico, porque é só a pressão que tá um pouquinho alta, mas não tá morrendo não. E aí eu descobri. Então, o autismo é a mesma coisa. A gente tem que falar sobre isso para que as pessoas possam entender, se conhecer. A gente é um alívio quando a gente sabe. É uma frase muito comum que eu escuto hoje em dia e muitas pessoas escutam. Nossa, o que vai adiantar um diagnóstico agora? Aí agora eu quero perguntar para Joyce. Joyce, o que adiantou receber um diagnóstico agora? Fala só uma palavra, liberdade. Eu entendi quem eu sou. Eu entendi minha identidade. Eu me arrepiei agora. Eu entendi que ser diferente não é o fim. Ser diferente é só o começo. Na verdade, o ser diferente é normal. Todo mundo é diferente. Porque todo mundo é diferente. Ninguém tem um DNA como o outro. Só porque a gente é neurodivergente, né? Nossos neurônios funcionam agitados e de forma diferente, né? Ali no exame, não define quem nós somos. Um diagnóstico não define quem você é. Ou você está com câncer, ou seja o que for. Um diagnóstico do seu filho não vai definir quem ele é. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador.
Você é a imagem e semelhança do Criador. E isso é muito forte. Porque o universo está dentro de você. Porque quando Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida, Deus entrou dentro da gente. Uash. Por isso que a imagem e semelhança do Criador é muito forte. É muito forte. Agora, quando você olha assim para trás, o que a Joyce criança e adolescente diria hoje para a mulher que você se tornou? Continua. Continua. Continua, porque você vai impactar muitas vidas. E é isso, gente. Você vai impactar gerações. Você vai tirar a dor das pessoas. A sua dor, Joyce, será ela, né? Menina tão linda, tão especial, porque você é especial. A sua dor vai impactar muita gente. E vai fazer com que salvar uma geração. Pessoas que estão em depressão, em ansiedade. Eu nasci para isso. É meu propósito. Nasci para ser uma semente para uma geração. Então, toda dor, pode ter certeza, vai te deixar mais forte. É verdade. Você conseguiu se perdoar por tudo que você não viveu? Que você acabou pulando etapas, né? Como é que ficou você com você mesma nesse ponto aí, nessa questão? Eu nunca senti assim... eu só sentia falta... Eu queria viver e vivi. Se eu não vivi adolescência, eu vivi adolescência depois. Eu não vivi criança, eu vivi a fase de criança depois. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Então, assim, nesse quesito, é quesito que fala? Requisito. É requisito? Não sei. Nessa questão, nessa questão, eu não senti nada. Porque eu vivi, eu terminei sendo rebelde, vivendo tudo que eu queria viver. Muito importante. Que pedaços da menina Joyce ainda vivem em você? Eu acho que eu era muito, assim, confiante. Né? Eu entrava... Quando eu comecei a trabalhar na Câmara, eu comecei muito cedo. Então, eu entrava nos gabinetes, conversava com os deputados, tinha muito inteligente. E eu acho que essa coisa dessa confiança, dessa força de vontade, resiliência, todo mundo falava pra mim que é a minha palavra. Eu não sabia que era a minha palavra, porque sobrevivia a muita coisa. Inclusive, sobrevivia à violência doméstica, não dos pais dos meninos, mas do meu outro namorado. Assim, ele ia me matar mesmo. Assim, e é importante falar sobre isso. E o medo, porque você fica... Não é só naquele momento. Naquele momento a adrenalina sobe muito e você sente dor. Mas é a consequência dessa dor depois. Porque você sente medo de andar na rua, encontrar com a pessoa. Qualquer sombra você acha que é a pessoa, demora muito pra curar. Por isso que a terapia é muito importante. Pra mim, eu recomendo pra vocês, terapia é muito importante. Se você não tem condições, gente, tem muito material na internet hoje gratuito. Vai lá, se cura. Você pode, levanta da cama, não fica assim, vai falar, depressão é frescura. Não, depressão não é frescura, mas é uma decisão. Só contar uma coisa aqui rapidinho, 2 minutos. A gente tem 2 minutos? Tem. Só uma coisa que eu quero contar, uma coisa. Quando eu fiquei 9 meses na cama, a última crise que eu tive foi bem forte, e eu pensei que ia morrer. Na verdade, eu pensei que ia morrer em vários episódios, mas esse foi muito forte. E aí, eu decidi. O meu médico falou comigo, ele entrou, o psiquiatra entrou, ele tinha acabado de perder um paciente de 26 anos, ele estava arrasado. E ele descontou tudo em mim. Ele olhou pra mim e falou bem assim, você tem 2 filhos, você tem uma vida pela frente, você acha que a crise vai ser assim? Não, minha filha, ninguém quer morrer. A crise é o seguinte, a pessoa tem um surto e se mata. Falou desse jeito pra mim. E se você continuar assim, você tá no último estágio, você vai se matar. Você vai ter uma crise, vai morrer e vai deixar 2 crianças. Te deu um choque de realidade, né? Deu, e foi muito bom. Acho que esse tratamento foi muito bom. E aí... Um tratamento de choque, né? E aí eu saí dali decidida, né, a tomar um remédio, porque eu não queria tomar um remédio. E aí eu falei bem assim, ou eu vou morrer agora. Eu fui para outro lugar. Fui lugar para pensar. O lugar que eu penso sempre, ou é o plenário da Câmara, um lugar diferente. Ela falou, gente, eu pensei que ela tava falando assim da natureza, mais livre. Eu fui pro Salão Verde da Câmara. No alto de uma montanha. Eu fui pro Salão Verde da Câmara e fiquei olhando, lá tem uma parede que é do Bucão, Atos Bucão, que ele pediu para todas as pessoas que trabalharam colocar aleatório, o azul e o branco. E as pessoas colocaram aquela parede ali para mim encantadora. Aí eu fiquei parada olhando pra parede. Eu vou morrer ou vou viver? Aí veio aquela coisa. Se eu morrer, eu vou morrer. Mas se eu viver,
Eu vou viver de verdade. Aí a vida entrou dentro de mim de novo. Amém. Porque é o fôlego, né? Sim. Aí eu respirei assim e eu falei, eu vou viver de verdade, intensamente. Todos os projetos que estão engavetados, eu vou desengavetar e aquilo vai acontecer. E começou. Aquela energia começou. Eu tomei aquela energia ali do congresso, tem uma energia ruim, mas também ali é um catalisador de energia, na verdade, eu acredito nisso. Começou aquela energia a entrar dentro de mim, aquela vida, aquela coisa, as minhas células. Eu comecei a entender que eu tinha que viver de verdade. E aí eu entendi meu propósito. Gente, olha que maravilha ouvir você. É isso mesmo. O importante é isso, quando a gente entende, né, nosso propósito. Porque nada é por acaso, nada. Um dia, tudo vai fazer sentido. Por mais difícil que possa estar, né, no momento. Mas um dia você vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, então foi por aquilo, foi por isso. Eu consigo ver isso na minha trajetória e eu vejo isso na sua também, né? Gente, infelizmente, nosso horário acabou. Mas nós vamos fazer parte 2 com a maravilhosa da Joyce, gente, porque ela tem uma história incrível de vida, né? Gente, eu esqueci de falar, mas ela veio com a blusa do Espaço do Bem, gente. Ela veio homenagear. Quando eu apoio as minhas amigas, eu apoio mesmo. Eu vim homenagear a minha amiga. Muito obrigada, amiga. E eu queria aproveitar para dizer também, gente, que a Joyce tem um trabalho incrível. Vai aparecer aqui na tela as redes sociais dela. Ela tem um trabalho incrível com as rainhas, né? E eu quero que você conheça. E assim, eu também queria aproveitar, gente, para falar desse lugar maravilhoso aqui que eu tô gravando, que a Joyce também conhece esse lugar. Sim. Que é maravilhoso, não é? É lugar de fala, lugar que abriu as portas pra gente. E a gente tá muito feliz de estar aqui, com certeza. Ilha Brasil Comunicação e Marketing, viu? Fica a dica para você que é daqui do DF. Eu, sinceramente, eu não vi um lugar mais acolhedor, mais bonito do que aqui. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei, eu quero gravar aqui. Foi mesmo. Eu falei pra Joyce, inclusive. E eu também falei então, isso. Assim, é verdade, gente. Então, assim, procurem também as redes sociais para vocês conferirem. E, assim, foi um prazer te ter aqui, amiga. Maravilhosa. E nós vamos ter mais um episódio juntas. Obrigada. Com certeza. Que Deus te abençoe sua família. Amém. Um prazer estar com você aqui. Amém. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Gente, eu encontro vocês no próximo episódio. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir as nossas redes e deixa o seu comentário também, né? Pra gente saber como é que tá, se vocês estão gostando, se tem alguma dúvida. Ou, de repente, você tem alguma sugestão para dar, né? Sugestões boas também são bem-vindas, viu? E é isso, eu te encontro na próxima.